Vou deixar aqui o conceito, tá? O conceito. Olha o conceito, ó. Tá? Proposição que Px, qualquer que seja x em A. Quando é que qual é a negação dessa proposição? Negar não é provar que é falso, é afirmar o contrário. Qual é a negação dessa proposição aqui que? Existe pelo menos x em A. Pronto. Quem é a negação de quê? Quem é? Existe x em A, tal que não px. Exatamente. Existe x. Esquece, por favor, pelo menos um. Existe. Tá? Agora, se for existe somente um, aí tem que ser claro. Mas se existe somente um, existe. Se existe, não é verdade que existe somente um. Tá? Bom? Existe x em A, tal que não px. Tá certo? E qual é a negação da proposição R? Olha R. Não existe. Vou colocar como você quer. Qual é a negação de R? Qual é? Não existe x em A tal que px. Não existe x em A tal que px. Mas, afirmo para você, muito mais útil, acredite em mim, é você escrever assim: não px, qualquer que seja x aonde? Em A. Tá certo? Tá bom? Veja a situação. Veja a exemplo. Tá? Exemplo. Se pega R. Você pega R. Proposição R. x5 mais 2x2 mais 3x menos 1. Isso aqui é diferente de zero qualquer que seja x racional. Qual é a negação de R? Qual é a negação de R? Isso aqui é a PX, ó. PX, qualquer que seja x racional. Qual é a negação de R? Existe o quê? Existe x racional tal que não px, ou seja, x5 mais 2x2 mais 3x menos 1 é igual a zero. Entendido? Tá certo? É a negação. A negação de uma proposição que envolve só o quantificador universal, ela envolve o quantificador existencial. E a negação da família. Não da família. Tá? Tá bom? Eu não sei se as proposições são verdadeiras ou são falsas, mas eu sei
que se essa é verdadeira, essa é falsa, e reciprocamente. E esse é o espírito da negação. Tá bom? É você afirmar o contrário, de modo que, se a proposição é verdadeira, a sua negação é falsa. Se a proposição é falsa, a sua negação é verdadeira. Entendido? Entendido aí? Tá? 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 E AS, por exemplo, existe N natural, tal que 2 elevado a 2 elevado a N mais 1 é primo. É número primo. Qual é a negação da S? Qual é? Negação da S. Olha, negação. Está aqui o... Olha, para cá, por favor. Tá? Está aqui o esquema, tá? Existe x em A tal que px. Qual é a negação? Não px, qualquer que seja x em A. Então, qual é a negação disso aqui? Qual é? 2 elevado a 2 elevado a N. Não é primo, vírgula, qualquer que seja x natural. Tá? Há símbolos para esses quantificadores. Quais são? Os símbolos. Quais são os símbolos para esses quantificadores? O qualquer que seja, ele é representado assim. E o existe assim, voltando. E o não existe existe cortado. Tá? Se você quiser não existe, existe cortado. Tá bom? Agora, já que você sabe negar, então vejamos casos mais gerais disso aqui. Agora para cá, ó. Tá. Considera a situação geral, tá? Sejam... Diga. Tem, 10 horas. Px pertencente a U, tá? Xx pertencente a U. Qx. X pertencente a U. Famílias de proposições. Preste atenção, pode conversar. E há um subconjunto de U. Tá? Ora, pessoal, isso aqui, como nós já vimos, Px e Qx, x em U, é outra família, não é? Essa família gera uma proposição, que qual é? Proposição R, qual é? Px e Qx
qualquer que seja x em A. Qual é a negação de R? Qual é? Qual é a negação de R? Qual é? Existe x aonde? X em A, tal que não px ou não qx. Tá? Proposição S. Tá? Existe x em A, tal que px e qx. Qual é a sua negação? Não px ou qx, não px ou não qx, qualquer que seja o quê? X pertencente a ou desculpa. É o diabo de ômega. Obrigado. Aí tá? Você tem a tá? Você tem, ó, esse exemplo aqui. Você tem essa família, ó, px ou qx, com x pertencente a U. E, estando A contido em U, você pode usar os codificadores para formar agora a proposição R, que é px ou, né? Ou qx, qualquer que seja, eu já estou com preguiça de escrever, né? Qualquer que seja o x em U. Qual é a negação de R? Qual é? Qual é a negação de R? Qual é? Existe, aí eu já estou com preguiça de escrever, ó. Existe x em U, tal que, né? Existe x em U, tal que não px e não qx. Tá? Ou então AS, né? Tá? Existe x em U, tal, isso basicamente já está feito, tal que px ou qx. Então, qual é a negação de S? Qual é? Não px e não qx, qualquer que seja o x, vírgula, viu? Qualquer que seja o x em U. Tá? Entendido? Exemplo, né? Tá? Vou passar logo. Obrigado. Tem que. Tá? Por exemplo, você tem a proposição P, que é 3 elevado a 3 elevado a n mais 7 é primo, ou, tá? Ou é 2 elevado a 2n mais 1
divide 4 elevado a 4 elevado a n mais 3, qualquer que seja n natural. Qual é a negação de P? Qual é? Qual é a negação de P? Ó. Qual é a negação? Existe o N natural, tal que... Isso aqui é PN ou QN. Então, qual é a negação? Existe N natural, tal que... Me diga. 3 ao cubo não. Não, isso aqui não é 3 ao cubo. Não, mas por que não? Que não é 3. É 3 elevado a 3 elevado a n. O significado, quando aparece isso, ó, qual é o significado disso? Qual é? É isso. Se você quer outra coisa, você tem que escrever assim. Tá? Tá bom? Existe N natural, tal que 3 elevado a 3 elevado a mais 7 não é primo. Não é primo. E 2 elevado a n mais 1 não divide o quê? 4 elevado a 4 elevado a n mais 3. Entenderam? Entenderam? Tá aí. Tá? Continuando nessa toada, você tem aqui, ó, essa família de proposições. Px implica Qx, com x em U. E associada a ela, a essa família, você tem a proposição R, que a proposição R é Px implica Qx, vírgula, voltar a escrever, qualquer que seja x em U. Aí, você tem que saber negar isso. Qual é a negação de R? Qual é? Qual é a negação de R? Qual é? Existe x em U, tal que... Qual é a negação disso? Qual é a negação de Px implica Qx? Px e não o quê? Não Qx. Tal que Px e não Qx. Negação. A negação da implicação. Porque a implicação é não Px ou Qx. Então, o que é a negação disso? Px e não Qx. Tá certo? E se você tem AS, portanto, para ficar completo, AS, qual é? AS. Presta atenção aqui, viu? Existe x em U, tal que Px implica Qx. Qual é a sua negação? Qual é a sua negação? Qual é? Né? Qual é a negação? Px e não Qx. X e não Qx. Qualquer que seja. Qualquer
que seja x pertencente a 1.